Aqui a gente tem um tabuleiro, vamos dizer assim, né? Da resolução de uma teoria dos jogos. E a gente vai fazer a resolução desse problema, né? Desse jogo, aplicado às relações internacionais. Então, a gente tem aqui dois jogadores, o jogador 1 e o jogador 2. E aqui do lado a gente tem um texto com o problema. Então, primeiro a gente vai ler o texto para entender qual que é o problema e como que a gente vai usar a teoria dos jogos para resolver esse problema. Ou para entender qual é o tipo de articulação dos países nesse momento, ou o que seria melhor a se fazer. Então, vamos começar. O mundo está vivendo uma pandemia. Todos os países estão sofrendo as consequências de mais um ano de enfraquecimento econômico e a luta para início das campanhas de vacinação. Em meio a esse problema, o ex-presidente Lula solicitou ao G20 que se articulasse para agilizar a concessão de vacinas. Levando em consideração que o custo da vacina é muito alto e a articulação do G20 poderia gerar um ônus maior aos países desenvolvidos, em detrimento aos países em desenvolvimento, no curto prazo, a economia mundial poderia se reestabelecer se todos estivessem vacinados. No longo prazo, caso não haja articulação, pode agravar a pobreza, as desigualdades sociais e gerar mais recessões mundiais. O melhor cenário para os países seria uma articulação mundial do grupo, e o pior cenário seria a não articulação, pois os países menos desenvolvidos terão mais dificuldade de vacinar sua população, e isso poderia gerar uma demora na reorganização mundial e restabelecimento da economia, conforme o texto fala. Então, o melhor cenário para todos os países do mundo seria uma articulação mundial para que todos tivessem a vacina e para que a economia mundial se restabelecesse e a gente pudesse voltar a ter nossa vida normal. E o pior cenário é a não articulação. E com isso, cada um dos países vão ter que resolver como vai fazer a campanha de vacinação entre si. E isso, para os países mais pobres, né, em desenvolvimento, pode demorar um pouco mais, justamente por uma questão de dinheiro mesmo, né, de falta de investimento, de não ter de onde tirar para comprar essa quantidade absurda de vacinas para vacinar toda a sua população. Então aqui a gente tem um problema, e nesse problema a gente tem o melhor cenário e o pior cenário. Para ficar mais fácil de jogar, a gente tem o jogador 1 e o jogador 2. Como que eu dividi, vocês podem dividir de outra forma, mas como que eu dividi esse jogo simultâneo entre dois jogadores? Então, eu dividi esse problema da seguinte forma, que os jogadores, como está aqui, eles vão ser o P1, né, o Player 1, que são os países desenvolvidos, e vai ter o P2, que é o Player 2, que são os países em desenvolvimento. Então, eu dividi o G20, mais ou menos, em dois grupos, né? Nos grupos dos desenvolvidos e no grupo dos países em desenvolvimento. Porque se a gente fosse fazer de cada um dos 19 países, ia ficar um jogo muito grande. Então, eu mesclei aqui e dividi o jogo. Então, vai ser os países em desenvolvimento, ou os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Quais são as escolhas desses países? Então, todos esses 19 países do G20, eles têm duas escolhas diferentes. A primeira escolha é articular, que eu já coloquei aqui no nosso tabuleiro, e a outra escolha que esses países têm é não articular. E aí, qual é o tipo de jogo? Ele é um jogo simultâneo, que é quando um país toma a decisão sem saber a decisão do outro. Então, um exemplo, o Brasil pode querer articular, mas ele não sabe se a França vai querer articular. A França pode querer não articular e o Brasil não sabe se a França quer articular. Então, é um jogo simultâneo, que cada um quer tomar uma decisão, cada um vai tomar uma decisão, mas você não sabe o que o outro quer, né? Você não sabe qual que vai ser a decisão do outro. E aí a gente tem os payoffs. Os payoffs é quando a gente aplica a tarifa que é melhor para o outro não colocar.
Por exemplo, os payoffs é tudo aquilo que a gente vai ter de bonificação. O que você vai ganhar com aquilo? O que os países desenvolvidos vão ganhar em articular e o que eles vão ganhar em não articular? O que os países em desenvolvimento vão ganhar em articular e o que eles vão ganhar em não articular? Ou o que eles vão perder? Então, é essa a relação do payoff. E aí, aqui eu coloquei jogador 1 e jogador 2, porque a gente precisa atribuir notas para todas as possibilidades dentro do jogo. Então, como que a gente faz isso? A gente pode considerar, vamos colocar aqui, que para o jogador 1, vamos decidir primeiro quem vai ser o jogador 1. Aqui, então, a gente pode colocar o jogador 1 como os países em desenvolvimento. Desenvolvidos. Vamos colocar eles como os países desenvolvidos. Ai, faltou desenvolvidos. Desenvolvidos. Países desenvolvidos. Então, o nosso jogador 1 vai ser os países desenvolvidos. O nosso jogador 2, vou colocar ele como os nossos países em desenvolvimento. Desenvolvimento. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Beleza, são 2 países. São 2 grupos de países, na verdade. Os desenvolvidos e os desenvolvimentos. Beleza. Aí aqui a gente tem que atribuir notas para cada um dos payoffs desses jogadores. Então, o jogador 1 e aqui tem o jogador 2, que a gente já fez a divisão, que são os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Se o jogador 1 articular e o jogador 2 articular, como no texto diz que o melhor cenário para os países seria a articulação, então eu coloquei que se ambos articulassem, né, vai ser a maior nota, que no caso eu atribuí aqui uma nota 5. Então, se os dois articularem, é uma nota 5, é a maior nota. A outra possibilidade dentro do jogo seria uma não articulação. Ambos não articularem. Então, como a não articulação, dentro do que o texto diz, é o nosso pior cenário, então não articular, né? Quando os dois não articulam, é a nossa pior nota. Então, eu coloquei nota 0 para essa possibilidade aqui. E existe a possibilidade de um articular e do outro não articular. Então, existe a possibilidade do jogador 1, que é os países desenvolvidos, quererem articular, e existe a possibilidade dos jogadores 2, que são os países não desenvolvidos, não quererem articular. Então, quando os países desenvolvidos querem articular, eu coloquei aqui um 3. E para esse cenário, quando os países desenvolvidos articulam e os países não desenvolvidos não articulam, eu coloquei a nota para o jogador 2, né? Para os países em desenvolvimento, eu coloquei uma nota 2. E aí existe a situação inversa, que é quando os países em desenvolvimento querem articular, ou desculpa, não articulam, e os países em desenvolvimento articulam. Então é a situação inversa. Quando os países desenvolvidos não articulam e os países em desenvolvimento não articulam. Então, eu mantive as mesmas notas, né? Caso um não queira articular, 2. Caso um queira articular, 3. Aí, a partir dessas notas, a gente já tem aqui, né, que o jogador 1 é os países desenvolvidos e o jogador 2 são os países em desenvolvimento. A gente precisava ter colocado as notinhas aqui de cada país no nosso tabuleiro onde a gente vai fazer o jogo. Como que a gente vai pensar e esquematizar esse jogo? A primeira nota aqui da coluna é do jogador 2. E essa segunda nota aqui, né, é do jogador 1. E é a mesma regra
aqui nessa outra coluna. Então, a primeira nota aqui é do jogador 2 e a segunda nota aqui é do jogador 1. Então, aqui, essa nota 5 e 5 é quando ambos articulam. Então, aqui, né, nesse cenário, ambos articularam. Nesse outro cenário aqui, é quando o jogador 1 ele não articula e o jogador 2 ele articula. Então, a gente tem uma nota 3 e 2. E aqui, sucessivamente, né? Cada um é referente a uma nota. Aqui, como a gente está vendo, está 0 e 0, é porque nenhum articulou. Ambos preferiram não articular. Então, a gente tem que pensar um jogo da seguinte forma. Vamos esquematizar aqui os payoffs. Vamos desconsiderar essa parte aqui e vamos pensar só aqui em cima. Então, aqui em cima, vamos ver o cenário do jogador 1. Para o jogador 1, que é a situação em que a gente está analisando, para os países desenvolvidos, se os países em desenvolvimento articularem, que no caso essa primeira nota aqui, é melhor para o jogador 1, que é os países desenvolvidos, também articular e ficar com 5, ou não articular e ficar com 2. Como 5 é maior do que 2, então, para os países desenvolvidos, é melhor eles articularem também junto com os países jogadores 2, países em desenvolvimento. Então, nesse cenário, quando o jogador 2 ele articula, para o jogador 1 é melhor ficar com 5 e articular do que ficar com 2 e não articular. Então, até aqui, tudo bem. Deixa eu tirar só. Então, aqui foi a opção do jogador 1. Agora, a gente vai ver o outro cenário. Então, a gente desconsidera isso daqui e a gente vai pensar só a questão lá embaixo. Aqui embaixo, quando o jogador 2, esse jogador aqui, quando o jogador 2 ele não articula, qual que é a melhor opção para o jogador 1? Qual é a melhor opção para o jogador 1 quando esse aqui não articula? A melhor opção para o jogador 1 quando o jogador 2 não articula é ficar com 3 ou ficar com 0. É melhor para o jogador 1 articular e ficar com 3 ou é melhor para o jogador 1 não articular e ficar com 0? Quando o jogador 2 não articula. Para o jogador 1, quando o jogador 2 não articula, é melhor ele ficar com 3 e articular, né? Do que ele não articular e ficar com 0. Deixa eu tirar só esse rabisco daqui. Então, aqui, essa foi a opção do jogador 1. Beleza. Então, aqui a gente analisou os payoffs do jogador 1. Agora, a gente vai analisar os payoffs do jogador 2. Então, primeiro vamos desconsiderar essa hipótese aqui embaixo, essa possibilidade aqui embaixo. E vamos olhar só para o que está em cima. Agora é a situação inversa. Para o jogador 2, quando o jogador 1 decide não articular, agora a gente vai analisar a situação inversa do jogo. A gente vai analisar a situação do jogador 2, que são os países em desenvolvimento. Então, vamos lá. Então, vamos desconsiderar essa possibilidade aqui. E vamos olhar só para essa possibilidade aqui. Então, quando o jogador 1, quando os países desenvolvidos, eles articulam,
qual que é a melhor opção para o jogador 2? Aqui, o jogador 1 ele já decidiu, ele vai articular. Ele já decidiu, ele vai articular. E aí, ele decidiu, ele vai articular. Qual que seria, né, a melhor opção para o jogador 2? Articular também e ficar com 5, ou não articular e ficar com 3? Nesse caso, 5 é maior do que 2. Então, quando o jogador 1 articula, é melhor para o jogador 2 articular junto com ele também. E aí, nesse caso, é melhor ficar com 5 do que ficar com 2. Então, nos payoffs, né, esperados, é melhor você ficar com 5 do que ficar com 2. Então, aqui, o jogador 2 decidiu que ele vai articular também. Agora, a gente vai ver a outra situação, né? Caso o jogador 1 ele não articule. Então, vamos desconsiderar essa possibilidade aqui. E vamos ver a situação ao inverso. Aqui, o jogador 1 ele já decidiu. O jogador 1 ele já decidiu. Ele não vai articular. Não vai articular. Quando o jogador 1 ele decide que não vai articular, qual que seria a melhor opção para o jogador 2? Para o jogador 2, vendo esse cenário aqui, ele fala: é melhor eu articular, né, e ficar com 3, ou é melhor eu não articular e ficar com 0? Então, o jogador 2 ele olha para esse cenário, ele olha para essa situação e ele pensa: é melhor eu ficar com 3 e articular do que eu ficar com 0 e não articular. Então, aqui, a melhor opção para o jogador 2 é a opção 3. Opção 3 não, desculpa, payoff 3, né? Melhor 3 do que 0. Deixa eu só tirar os rabiscos. Aqui, a gente finaliza o nosso jogo. E aí, o que a gente consegue observar nessa situação? A gente vê que em alguns cenários que a gente colocou, a opção para ambos os jogadores foi de articular, né? Aqui é o nosso ótimo de Pareto, que é quando os nossos jogadores eles dão a sua melhor resposta, né? Essa foi a melhor resposta deles. Quando os payoffs eles são quando é o melhor payoff esperado para ambos, né? Então, aqui para ambos, né, ambos os países desenvolvidos quanto desenvolvimento, a melhor opção aqui, que foi uma opção que os dois colocaram juntos, né, que foi a de articular. E se você for olhar nos outros cenários, o jogador 2 ele também decidiu articular aqui, ó. Ele articula. E o jogador 1 aqui, ele também decidiu articular. Então, essa é uma estratégia que domina. A estratégia que domina no nosso jogo é sempre a articulação, porque o payoff é maior, porque o nosso benefício é maior. Então, seria esse mais ou menos os movimentos que os países eles fariam, né? Seria essa articulação, porque é a melhor resposta, né? E é o que traria maior benefício para todos.